link do formulário, em que vocês poderão fazer o registro de suas presenças virtuais e colocar, né, aquela coisa que eu falo, né, colocar de repente um tema que gostaria de ver nas próximas reuniões. E também vamos colocar aqui o link do nosso blog, tá certo? Bom, dito isto, vamos passar para o professor Cleonilton. Quero desde já agradecer imensamente ao professor pela disponibilidade em estabelecer esse diálogo conosco, né, de forma bastante tranquila e com a disponibilidade maravilhosa, né? É um tema que eu particularmente, alguns de nós aqui da coordenação não temos domínio, então a gente tem que recorrer realmente a quem entende mais do que a gente, né? E, além de agradecer essa colaboração, colocar a gente também, né, do projeto à sua disposição em quaisquer outras atividades que você eventualmente venha promover, que você considere que a gente possa colaborar. E agradecer a todos que estão aqui hoje, né, que estão dedicando aí um pedaço das suas vidas dessa tarde para participar desse momento. Então, muito obrigado, professor Cleonilton, fique à vontade. O professor Cleonilton, certamente ele vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele é doutorando da UFBA, né, e não da UNEB, como circulou em alguns cards, né? Ele é professor da UFBA, é doutorando na UFBA e está desenvolvendo pesquisas nessa área de tecnologias, comunicação e educação de jovens e adultos. Obrigado, professor. Fique à vontade, eu vou desligar meu fone aqui. Obrigado, eu me sinto muito honrado. Isso faz lembrar muito, toda essa história do ED Movimento faz lembrar muito da minha história. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como alfabetizador de jovens e adultos. Depois eu tive uma outra oportunidade de trabalhar na formação de alfabetizadores de jovens e adultos. Aí atuei durante um bom tempo aqui na região do Nordeste, estive no Rio Grande do Norte. Aí, na época, só houve 6 educandos, ainda me lembro disso. Aí aconteceu uma história interessante, que eu fui num local bem alto lá em Natal, aí todo dia de manhã eu ia andando para o local, podia ir de táxi, mas eu ia andando, aí eu fiquei lá em cima, parado, olhando lá, eram as 7 horas, só começava às 8. Aí passou um rapaz na caminhada, aí disse assim, tá olhando essa maravilha aí, porque você não é daqui. Isso acontece porque quando a gente vai a outros lugares, a gente deixa de ver até, né? Deixa de perceber as coisas que tem no nosso estado. Eu também trabalhei com educação de jovens e adultos em empresas, quer dizer, na formação do trabalhador. Eu acho que foi muito significativo isso para essa atividade para a minha formação. E tive a oportunidade de trabalhar voluntariamente durante 4 anos, 2 anos como educador de redação, escrita e produção de textos, e 2 anos na coordenação de um curso pré-vestibular para jovens e adultos de área periférica. Então, minha experiência é essa. Estou como aprendiz, eu adoro estar na posição de aprendiz. Eu acho que tem uma colega, eu estou participando do grupo Inventividade, e eu trouxe os colegas para, né, estarem conosco. E a Isabel disse que esse chamamento que o Alessandro fez, ele foi uma sincronicidade, ele ligou interesses comuns. Que bom. Nós temos aqui também uma colega que trabalha com essas questões comunitárias, que é a Rita, que ela faz parte aqui em Salvador do grupo Reparação. Então, sempre a gente vê quantas as ligações que tem, né, em relação, porque quando a gente entra em educação de jovens e adultos, dificilmente a gente se perde do social. Então, isso é importante demais a gente estar junto aqui e estar conversando. Eu vou agora... olha, a colega Sandra Dias, ela falou que a expectativa dela é estudar, é discutir aqui cultura digital. E, na verdade, minha perspectiva de trabalho com vocês é discutir cultura digital. Não tecnologias digitais. As tecnologias digitais é um item, é um suporte que a gente utiliza na questão de discutir o mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu vou falar de tecnologia, mas a tecnologia só vai ter uma tela, a tecnologia digitais. Aí, se aqui a gente está com aquela expectativa, olha, vai ensinar como usar as tecnologias, vai dizer os caminhos, talvez isso não aconteça muito, mas a gente vai discutir
as perspectivas do social na tecnologia e como isso influencia na educação de jovens e adultos, que é uma questão hoje que fica na sombra quando a gente pensa na questão da cultura digital. Agradeço a Sandra por ter trazido já essa expectativa, porque ela já cria em mim uma responsabilidade. Vocês já estão vendo a tela aí? Pode me dar um retorno? Sim, Cleonilton. Ok. Então, eu me chamo Cleonilton, né? Estou aqui com vocês, estou na UFBA, eu trabalho desde 2020. É uma coisa interessante que eu imaginava estar no doutorado em atividades mais, poderia dizer assim, em uma atividade presencial, e eu tive de fazer boa parte do meu curso no formato online, né? Na modalidade online. E foi uma aprendizagem, e eu noto que não ficou devendo muito ao trabalho que a gente faz no presencial. É diferente. Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho de tecnologias digitais e educação de jovens e adultos, mas tentando atender a vocês e trazendo algumas coisas que são necessárias ser discutidas em educação de jovens e adultos. Aí eu vou trazer um convite para vocês, já pensando em Paulo Freire, né? Eu trouxe aqui a pintura de Vicente de Abreu, que está no livro Educação como Prática da Liberdade, e nas imagens que Paulo Freire traz, a gente percebe que em 1960, na década de 1960, Paulo Freire já interagia com tecnologias. E os slides que Paulo Freire usava naquela época eram tecnologia de ponta. E Paulo Freire levava esse material, esses recursos tecnológicos, lá para a população que talvez não tivesse oportunidades em outros âmbitos de lidar. Então, Paulo Freire, para a gente, já é uma referência que as pessoas dizem, Paulo Freire não falou de tecnologia. Paulo Freire vivenciou as tecnologias e criticou as tecnologias. E aí, em 1990, na década de 1990, aí Paulo Freire traz essa asserção aqui que eu acho interessante. Ele diz assim, afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas é a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Então, a minha responsabilidade aqui com vocês é de falar de educação, é de falar de tecnologias, mas considerando todos nós aqui como sujeitos, não considerando como objeto, como simples usuários de ferramentas. Vou trazer aqui uma informação que, como poderíamos dizer, trivial. Essa informação, trazer para o EJA, para discutir, todo mundo já sabe, né, que nós temos 11 milhões de analfabetos, de acordo com o IBGE em 2019. Isso sem falar nas pessoas que eu não chamo nem de analfabetismo funcional, eu digo que é uma alfabetização precária. As pessoas que tiveram alfabetização precária e não conseguem vivenciar letramentos, que é muito grande o número de pessoas. Então, só que nós estamos vivendo hoje num mundo permeado de tecnologias, né? Nós estamos vivendo também no mundo da internet. E aí, no dia 21 de maio, eu fui lá no site do Internet Stat para ver como estava a internet no mundo naquele dia. Nós temos 5 bilhões de pessoas que participam hoje da internet. Aí a gente fica assustado por 5 bilhões. Olha, mas lembre que tem quase 3 bilhões de pessoas que não sabem nem o que é internet, não sabem nem o que é o WhatsApp, nunca ouviu falar nem Facebook. O mundo é grande e, às vezes, a gente perde essa perspectiva. Mas, como o nosso foco é o mundo da cultura digital, então nós vamos falar aqui um pouco da internet. Porque se a gente fosse discutir aqui quem está fora, seria uma discussão para vários dias. Então, nós temos 5 bilhões de pessoas usando a internet. No mundo, nós temos quase 2 bilhões de websites. Né? Nós temos 70 bilhões de e-mails emitidos por dia. Postagens em blog, 2 milhões por dia. Mecanismo de busca, 2 bilhões. 250 milhões de tweets por dia.
Isso, gente, é muita informação. Essa é a questão crucial hoje, quando se discute a cultura digital, né? A cultura digital, que a cultura digital hoje, ela é movida por três dimensões, três condições tecnológicas essenciais, que é a dimensão dos códigos, a dimensão dos dados e a dimensão das conexões. Aí os códigos, a gente está ouvindo falar toda hora sobre essa questão dos algoritmos. E parece uma coisa distante, mas tem muito que ver com a questão como a gente está se educando hoje. Os dados, antigamente, a gente manipulava os dados, de certa forma, manualmente, ou com a máquina de calcular, quem sabe, tal, com a planilha. Hoje não dá mais para fazer com essas coisas. Hoje a gente precisa de mainframes, precisa de grandes recursos tecnológicos, porque são muitas informações do mundo. A questão das conexões é que cada vez mais nós estamos tendo sensores que vão nos identificando de alguma maneira dentro da internet, que se chama de internet das coisas. Então, as conexões, os códigos e os dados são os assuntos prementes principais que nós precisamos estudar. E eu venho aqui falar com vocês que quando tem discussão, muitas discussões sobre cultura digital, aí as pessoas trazem um tipo de discurso que é do início dos anos 2000, de fazer separações entre imigrantes e nativos digitais. Nativos digitais seriam as pessoas que já nasceram no mundo da internet, e imigrantes digitais seriam as pessoas que nasceram antes. Nessa concepção, as pessoas chamadas de imigrantes digitais, elas teriam, entre aspas, uma dificuldade de lidar com as tecnologias. Isso é um mito. Isto é um mito. Todos nós temos direito de aprender a usar as tecnologias. E essas categorias foram criadas por um estudioso estadunidense chamado Mark Prensky. Ele escreveu isso em 2000. Em 2011, ele escreveu um outro texto em que ele colocou isso aí à prova. Disse que não havia como se argumentar a existência de nativos imigrantes digitais, afinal de contas, a internet já estava ali há quase 20 anos de existência. Hoje, em 2000, eu estou pensando aqui agora, uma pessoa de 80 anos, se ela teve a oportunidade, se ela teve recursos para lidar com a cultura digital, ela teria 30 anos de uso de tecnologias digitais. Então, a pessoa que usa tecnologia há 30 anos, ela não é nenhuma ignorante. E a gente faz essas situações. Eu não vejo ninguém chamar velhinho de nerd. Eu não vejo ninguém chamar mulher de nerd. É um menino, é um mocinho, ó, a tecnologia. Não, deixa aqui o menino da TI resolve. A gente tem a gente vive em cima desse mito que tem de ser um jovem, tem de ser masculino, às vezes tem de ser branco, e que os outros segmentos da sociedade não têm condições de aprender tecnologia. Então, o primeiro ponto que o professor precisa de trabalhar é esse. É ele perceber-se como um possível aprendiz das tecnologias, um possível aprendiz da cidadania no âmbito do digital. Porque eu não gosto de usar o termo cidadania digital. A cidadania é transversal. Ela acontece no digital e acontece no analógico. Então, não precisa se fazer essa divisão. A palavra tem poder. Eu gosto de usar esses termos assim fortes, porque a gente trabalha muito a nossa mente em metonímias. Então, eu quero usar um aplicativo de teleconferência, aí eu digo, eu vou usar o Meet, eu vou usar o Zoom. Então, eu estou pegando a parte pelo todo. Eu quero usar um processador de texto, é o Word. Eu vou usar uma planilha, é o Excel, a planilha. O programa de apresentação é um PowerPoint. Eu vou usar um buscador, vamos googar, quer dizer, vou usar o Google. E essa metonímia, essa figura de linguagem forte, inclusive David Harvard, que estuda a questão do pós-moderno, ele faz uma discussão sobre as metonímias, que elas seriam o tipo de pensamento dominante, porque a metonímia ela é utilizada pelos grandes sistemas de comunicação. A Microsoft quer ser única no mundo. A Alphabet quer ser única no mundo. Então, os aplicativos que elas utilizam, eles começam a ser referência, e a gente acaba usando o nome do aplicativo no lugar
do processamento cultural. E a gente tem de ter cuidado com isso. Tá bom? Aprender a usar, a utilizar aplicativo de qualquer que seja o fabricante. Imagine Cleonilton aprende a usar a bicicleta, a guiar a bicicleta, e depois Cleonilton diz assim, uma pessoa vem, olha, pega essa bicicleta aqui. Ah, não vou pegar essa bicicleta porque ela não é da marca tal, eu só uso bicicleta da marca tal. A gente vive assim no mundo da tecnologia, a gente só usa determinados aplicativos. E o educador, ele não pode entrar nessa armadilha. O educador tem de aprender a navegar nessa cultura digital hoje, ele tem de navegar nos diversos tipos de software. Não pode estar preso a um ou a outro. Tá. Outra coisa interessante para a gente, que é da EJA, vou dizer assim, a centralidade do smartphone na vida das pessoas. Na década de 1960, surgiu uma ideia muito interessante no Brasil. Era o slogan, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E aí as pessoas diziam, quem tinha uma câmera na mão e era uma pessoa inteligente, que ela podia fazer filmes, fazer produções de vídeos muito criativas. Lê do engano, apenas um segmento muito restrito da sociedade, né, foi que conseguiu produzir filmes no Brasil, o restante continuou na mesma situação. Hoje o mito está em cima do smartphone. Olha, gente, quem domina as relações de força no mundo hoje é quem vai além do smartphone, é quem usa os tablets, os melhores tablets, os melhores desktops e aqueles que acertam os mainframes, os grandes computadores. Então, a gente ficar discutindo, fazer educação em WhatsApp, fazer educação em smartphone, é uma perspectiva, vou usar entre aspas aqui, pobre. Nós temos de batalhar para que os ambientes onde a gente esteja, se a gente estiver dentro da universidade, utilizar o melhor para os nossos educandos. Não ficar achando... E a pandemia vem mostrar que foi o contrário. A pandemia vem mostrar que foi o contrário. Porque os colegas em reuniões que estavam usando o smartphone eram os que mais passavam dificuldade de uso. Os que não tinham internet eram os que mais passavam dificuldade para poder participar das nossas reuniões de educação. Então, todos os cidadãos, a minha perspectiva aqui, que eu quero discutir com o grupo daqui a pouco, é isso. O cidadão tem direito de, dentro da cultura digital, tirar a identidade dele, participar de programas sociais, fazer transações financeiras, estudar, se divertir, trabalhar, fazer transações comerciais, usar os apps, seja eles quais forem. A perspectiva é essa, de aprendizagem. Porque se a gente ficar preso a simplesmente ser usuário de determinados aplicativos, nós estamos nos limitando como cidadãos. E, de forma geral, o que aconteceu e onde nós estamos em termos de revoluções tecnológicas, né? A primeira grande revolução tecnológica nossa foi a escrita, em que, de certa forma, a gente ortogou nossa memória para as anotações, os registros que a gente fazia no papel. Depois vieram os computadores e passou a registrar nos computadores. Depois veio a imprensa. A imprensa, além de a gente guardar a nossa memória em outro local, a gente compartilhou essa memória em proporções bem maiores do que no simples papel, que foi o movimento da cultura letrada. E agora nós estamos na cultura algorítmica, que na cultura algorítmica a gente não é só nossa memória, mas nossa forma de agir, nossa forma de raciocinar, a gente tem de certa forma, ortogado a objetos técnicos. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não saio de uma cidade para outra sem usar um GPS. O que é isso? Eu deixo de ver um mapa, eu deixo de parar e perguntar a alguém, porque o objeto técnico vai me dizer onde eu vou, para onde eu vou e como eu vou chegar. Isso tem vantagens, mas também tem problemas, porque a gente começa também a pensar menos. Eu estou dizendo para não usar essas coisas? Não, é para usar. É para usar bastante, mas a gente tem de usar e trabalhando também a nossa forma de pensar. Agora, nos últimos minutos, que eu vou trazer aqui algumas alternativas tecnológicas para os educadores, que eu trouxe aqui uma sacola de reciclável. Aqui são nomes de aplicativos que eles estão aí no mercado, mas são poucos conhecidos, principalmente pelos educadores.
eu vou pegar aqui o Conferência Web. O Conferência Web é um aplicativo, é uma plataforma de teleconferência que pode ser usada no lugar do Meet. Mas na maioria das reuniões que a gente vai nas universidades públicas federais, usa-se o Meet ou o Zoom, alguns outros. E não tem quem faça os profissionais trabalharem em cima do Conferência Web. Lá no nosso grupo, lá na UFBA, a gente usa. Fizemos participei de 2 semestres auxiliando o meu orientador em cursos feitos no Conferência Web. Olha que coisa interessante. O outro é o Moodle. Eu tive 2 experiências. Ajudei lá no curso na manutenção do Moodle. E agora, com inventividade, eu estou trabalhando utilizando o Zoom. É o Zoom, né? É o Zoom. Assim, o Moodle ele tem bem mais recursos para a gente trabalhar com a educação. No entanto, a gente fica usando o Meet, a gente fica usando o Zoom, que são feitos até para teleconferência. É diferente. Né? É uma situação nossa, muito no Brasil, é querer utilizar os recursos além do que a proposta dos próprios recursos oferecem. Então, é muito interessante isso, e a gente precisa pensar para nós, como educadores, em educação de jovens e adultos. Tem o Inkscape, que é para fazer desenho, o LibreOffice, para a gente produzir textos, planilhas, o Ubuntu, que é um sistema operacional, o Zotero, para a gente fazer nossa pesquisa, organizar nossos dados bibliográficos. Tem o Calibre, que é para a gente fazer adaptações de livros. O WordPress e o Joomla, que são para criar sites. E tem o Figshare, que é o que é o Figshare? O Figshare é uma plataforma que a gente pode gerenciar dados abertos lá. Eu mesmo fiz, eu tenho um Figshare lá, o arquivo, eu coloco lá meus poemas e todas as minhas publicações eu deixo lá disponível para a pessoa clicar e baixar o PDF. Ou, se não, se quiser ouvir o som, vai lá, baixa o som usando o Figshare. Né? E tem o Internet X, né? Internet com X ali, que é o quê? Ele serve como Google Drive. A gente utiliza como Google Drive. A memória, o armazenamento é menor. Se passar do armazenamento tem que pagar? Tem. Né? Mas é uma possibilidade para a gente trabalhar. Então, eu estou trazendo essas discussões, provocando aqui a turma para que a gente possa ter aí pelo menos mais 1 hora aí de discussões. E convido vocês para uma outra globalização. Que é uma outra globalização em termos de cultura digital? Participar de comunidades digitais de pesquisa, extensão e educação, como nós estamos fazendo agora. Mas a gente precisa participar sem medo das tecnologias digitais, errando e aprendendo. Eu, com 29 anos, fui aprender a andar de bicicleta. Na primeira vez que eu peguei a bicicleta, eu adulto, aí uma pessoa dizia assim, rapaz, você com essa idade não vai aprender mais não. Porque nós adultos sentimos essa vergonha, que a criança, às vezes, é sem vergonha. A criança vai lá, erra, a gente fala assim, depois ela volta, mas o adulto pode não voltar. A gente precisa também aprender a lidar com esses medos. Né? Participar de grupos e de estudos em ambientes digitais, que às vezes a gente só está preso às questões. Eu quero aprender eu quero lidar com a cultura digital, mas a gente está sempre fugindo para o presencial. Tem de navegar nos dois. Não é melhor nem pior. Depende das circunstâncias e das necessidades. Cuidar da segurança dos dados. Eu coloquei lá na primeira tela, assim, capitalismo de vigilância. Agora, nós estamos aqui no Google Meet, todas as nossas informações, eles sabem de todos nós o que é que nós estamos fazendo agora. E agora tem dados demográficos, que são dados que a gente fornece, e tem dados comportamentais. No momento que alguém liga e desliga a câmera, no momento que alguém fala e tem uma hesitação, tudo isso é gravado. A gente precisa aprender a lidar com isso na interação com os nossos educandos. E o outro, eu vou trazer aqui uma das ideias-chave de Paulo Freire, que é ser radical. Mas ser radical é agir pelas raízes em relação a essa cultura. Então, agradeço a vocês e estou aqui disponível para a gente começar a discutir.
Beleza. Obrigado, professor Cleonilton. Quem quiser começar a dialogar com ele, basta levantar a mão, né? Tem um botãozinho aí no meio do painel, em que as pessoas podem, né, apertar a mão e fazer qualquer pergunta ou comentário. Eu vou aguardar um pouquinho. Caso alguém, enquanto o pessoal pensa, eu posso ir perguntando aqui coisa para provocar o Cleonilton e provocar vocês, mas eu vou ficar esperando vocês falarem alguma coisa. Gente, é para me botar contra a parede. É assim que a gente aprende. Eu voltar ao tempo de criança, que eu ia lá fazer alguma coisa, aí minha mãe errava, aí minha mãe dizia, aí depois eu voltava de novo e tentava. Então nós precisamos desse espírito, né, como educadores. Bom, enquanto vocês estão pensando aí, tem uma mensagem aqui de Felipe, né, que ele diz assim que é importante desconstruir esses estereótipos, né? Aí depois ele diz assim, a gente acaba desenvolvendo uma certa dependência a essas tecnologias em vários níveis. Aí para vocês, a opinião do colega também, vocês saberem aí como, né, como a gente levar essa discussão. E Rosângela diz o seguinte, a primeira coisa é perder o medo de errar e se disponibilizar para aprender. Bom, eu vou tentar, então, provocar aqui uma discussão, tá bom? Cleonilton, eu queria saber o seguinte, essa presença da cultura digital, ela é irreversível, né, no meu modo de entender, né? Ela é mais uma alternativa que está posta para as nossas relações sociais, né? E aí, uma coisa que eu percebo muito é assim, até pegando o que você falou no início, né, os nossos colegas professores, às vezes procuram uma discussão sobre tecnologia digital, sobre cultura digital, sobre ferramenta digital, na seguinte perspectiva: eu quero aprender a lidar com essa ferramenta. Não é necessariamente entender a lógica da ferramenta ou entender a lógica do uso, né? Mas o manuseio, vamos dizer assim, de certa forma, como é que eu diria, cego, eu estou usando a palavra cego aqui com a maior forçação de barra, mas assim, o manuseio da ferramenta. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é a gente entender a lógica do uso. Porque com a lógica do uso, eu posso fazer uso dessa ferramenta, mas eu posso fazer uso de outras ferramentas e posso, inclusive, criar outras ferramentas. É algo semelhante ao que acontece, por exemplo, com o livro didático. Muitas vezes, o professor diz, eu não posso... uma dificuldade que eu tenho que trabalhar é porque eu não tenho o livro didático. Aí, se alguém coloca o livro didático na frente dele, ele vai fazer aquilo que o livro didático está mandando, né? Então, aquilo que seria um suporte se torna, na verdade, o guia, quando nós é que somos guias dos suportes que estão à nossa disposição. Então, eu queria saber um pouco como é que você reflete sobre essa questão aí que eu estou colocando aí para você e para os colegas que estão aqui presentes, né? Muito, muito bom você trazer, né? A tecnologia, ela é assim, é para nos ajudar, nos auxiliar nas atividades. Então, não é para a gente se afastar delas, é para a gente se aproximar mesmo. O cuidado é para ela não se tornar o único guia de nossas vidas. Por exemplo, eu faço declaração de imposto de renda. Só que eu tenho o hábito de colocar os dados lá no aplicativo e faço as contas todas antes. Então, eu sei se vai ter restituição ou se... É porque eu trabalhei na área, né, de contabilidade. Então, assim, eu como cidadão, na hora de eu fazer minha declaração de imposto de renda, eu não me guio, como você usando seu termo, somente pelo aplicativo da Receita Federal. Eu procuro saber antes, ou eu procuro dialogar
Ou, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma auditoria do algoritmo. Eu estou verificando se ele está lidando adequadamente com o dinheiro. Esse é o momento. Outra coisa, eu estou escrevendo um texto. Eu já passei vários momentos que eu escrevi um texto e o algoritmo me deu uma terminologia inadequada. Aí, como eu tenho aqui o guia da ABL, que tem os termos, como se escreve, eu vou lá e olho, que às vezes não está nem no dicionário. Aí diz assim, olha, ele está me... Porque, às vezes, o Word mesmo passou uns 10 anos que o Word não conseguia se adaptar ao novo sistema ortográfico brasileiro. Quem escrevia tinha de ter esse cuidado. Então, são essas questões. Então, a gente tem de estar... Aí eu vou trazer aquele termo de Paulo Freire, que ele chamava de consciência crítica. Essa consciência é uma consciência dinâmica. Consciência dinâmica é da seguinte forma: eu tenho de ter dúvida e, ao mesmo tempo, eu tenho de me inserir no processo e, em algum momento, eu vou estar na consciência ingênua. Em algum momento, eu posso estar na consciência ingênua. Agora, eu não posso estar o tempo todo nessa consciência ingênua. Eu tenho de saber sair disso aí. Então, a questão toda é essa. É que a gente precisa aprender. Eu aprendo o tempo todo. Eu agora coloquei no meu computador um Linux e um Windows, por isso que deu aquele problema que você viu, que eu fui testar no Windows, aí deu problema no Linux, eu voltei para o Windows de novo, mas eu vou colocar, ele vai funcionar no Meet, porque eu não posso ficar usando somente o Windows. Porque se eu for... O que acontece às vezes? A gente vai para... Até nas empresas, a gente como educador, chega lá, não tem um Meet, a gente briga lá com os nossos superiores. Eu já vi isso. Brigar com o superior, porque diz que aqui não tem o Word, que pouca vergonha, não tem o Word. Essa empresa é defasada. Quando a gente vai ao banco, quando a gente usa esses aplicativos, por detrás deles todos está o Linux, não está o Windows é mais doméstico. Entendeu? Então, a gente tem que saber dessas, aos poucos, a gente tem os níveis de a gente aprender essas coisas, mas a gente tem de aprender a agir sobre essa questão. Porque se a gente não aprende, e como é que isso ocorre? É a todo momento. Em algum momento a gente vai errar, vai ter um problema. Por isso que eu sugeri ali que a gente trabalhe, estude em comunidade. Alguém tem um conhecimento melhor. Por exemplo, temos Isabel aqui. Ela conhece bastante o Zoom. Aí ela pode chegar e ela fazer uma espécie de oficina com a gente, trocar ideias. Aí alguém da oficina vai dizer, olha, mas o Zoom é comercial, não existe um aplicativo que seja de código livre ou que não nos acompanhe tanto, entendeu? É essa construção coletiva que a gente precisa, no EJA, trabalhar, porque a gente tem esse pensamento em termos de educação, mas não leva a isso em termos dos instrumentos que a gente usa. Tem alguém aí que já suspendeu a mão. A Clenilda Santana levantou a mão, depois deslevantou, mas eu estou supondo que eu acho que ela ficou cansada com a mão levantada, aí eu estou supondo que ela vai querer falar ainda assim, né? Isso, Clenilda? Olha, foi um engano, mas já que registrou e vocês me chamaram, eu fiquei muito, assim, achando de uma significância tão grande, a questão dos imigrantes digitais e os nativos digitais, né? Ou seja, professor, os que nascem agora são os nativos digitais, certo? Eu, por exemplo, sou uma imigrante e que já venho batalhei muito para me inserir nesse contexto, porque por conta do tempo e de como essas coisas começaram a evoluir, a pedir no trabalho, em qualquer lugar que a gente vá, a gente teve que aprender a duras penas, né? Ou está tentando aprender. E isso é muito interessante, porque a gente vê realmente que as crianças... Desculpe. Me engasguei com a saliva. A gente vê que as crianças elas têm uma habilidade tremenda, né? Para desenvolver. Eu vou parar porque eu me engasguei. Tá certo. Clemilda, foi bom você falar dessa forma, porque isso é uma ideologia que criaram sobre nós, de que as pessoas de mais idade
não têm condições de aprender. Também, né? Também. Ó, o mercado de trabalho é muito interessante, o mercado de trabalho. Se aqui houvesse pessoas trabalhando como recrutadoras, elas ficariam assustadas, porque os meninos, os mais novos, eles têm uma habilidade muito grande de usar celular, mas não sabem nem usar o teclado de um notebook. Não sabe fazer uma operação, aí o pessoal fica assustado. Mesmo assim, as pessoas ainda continuam dizendo só porque é nativo digital que tem condições. As condições, elas são socioculturais, elas são políticas. A gente precisa ter essa compreensão de aprendizagem, porque senão a gente vai e cria o preconceito tecnológico, que é achar que uma pessoa como Clemilda não tem condição de aprender, ou vai ter um nível diferente. O jovem, às vezes, ele está tão acostumado, porque tem uma coisa chamada interface gráfica. A interface gráfica criada no smartphone é diferente de uma tela grande. Então, o jovem, para ele se inserir no mercado de trabalho, ele tem de aprender a trabalhar com aqueles telões que tem lá da Apple. Tem de aprender a trabalhar, se ele não se insere no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho pega e tira ele. Agora, o mercado, esse próprio mercado aí, o econômico, ele diz o seguinte: olha, você precisa comprar um smartphone de 8 mil. E aí já vem entrar outras questões que a gente precisa aprender a discutir na EJA. O porquê de a gente, às vezes, se direcionar para um objeto que nos ajuda como no processo de fazer consultas. Assim, professor, outra pessoa levantou a mão, mas eu acho, já melhorei um pouquinho, mas eu acho que perpassa pela questão do novo. Para mim, foi o novo, no sentido de que há 40 anos atrás eu não tinha isso nas minhas escolas, quando eu comecei a trabalhar. Entende? Então, perpassa pelo novo. O novo, muitas vezes, assusta. Isso. Mas a proporção que você vai se adaptando, que você vai construindo esse conhecimento, você vai vendo que, se você investir, você aprende tranquilamente. Isso. E o que acontece com a criança, né? Eles não passaram por isso, porque eles vão chegando e vão encontrando. É diferente de quem chega, de quem já estava e chega. Lógico, mas tudo que o senhor falou, eu concordo. Eu concordo, e a gente tem que realmente sentir com toda a possibilidade de se apropriar. E isso é muito importante. Só um minutinho, Andresa, para você já começar a falar. E tem o seguinte: se nós temos duas crianças e uma tem condições econômicas, a que tem menos condições econômicas, ela vai estar distante das tecnologias também. Aí parece que vai ser a Andressa agora, né? Cleonilton, tem uma pergunta feita pelo Daniel no chat. Ele diz assim: gostaria de saber como o senhor e os colegas pensam a necessidade de desenvolver com os estudantes da EJA exercícios de leitura, escrita e produção de peças multissemióticas para que utilizemos esse novo contexto digital para trabalhar as habilidades de comunicar, ler e escrever na contemporaneidade. Eu acrescentaria uma coisa ao que o Daniel está falando. Aí depois a gente abre para... Ai, meu Deus, o nome dela que eu esqueci. Para a Andressa. Aí você junta as duas perguntas. Eu acrescentaria uma coisa em relação a isso que o Daniel está falando. Como você estava falando, assim, a história de você criar com os suportes que você tem. A gente tem um processo na EJA que eu acho que é muito importante, que é o da gente desmistificar o uso que nós temos das tecnologias, aí no sentido mais geral, o mau uso dessas tecnologias. Vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, você assistir um programa jornalístico na televisão ou no YouTube. Então, você tem ali um processo de edição daquele episódio, daquela notícia, que induz o sujeito a uma compreensão absolutamente distorcida da realidade, né? Eu estava me lembrando agora de um vídeo feito por um camarada, ele postou a câmera dele num ponto, aí disse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, estão dizendo que inauguraram a transferência do Rio São Francisco. Olha que absurdo, não inauguraram nada. Aí quando ele virava a câmera para o outro lado, estava lá o negócio lá, que eu não me lembro agora o nome, enfim,
com a água circulando, ele mostrando como era possível, né, você apenas com um movimento de câmera, você alterar totalmente uma narrativa que você estava construindo. Isso vale, né, no caso de uma notícia no jornal, isso vale numa notícia no YouTube, isso vale na história do WhatsApp, por exemplo, né? Então, os nossos alunos de EJA, eles têm as redes de WhatsApp como espaços não escolares de circulação de saber, né? E, no entanto, nós que atuamos, os professores, né, fazemos e às vezes estimulamos o uso da rede, até porque de fato nela circula vários saberes, sem o devido cuidado de trabalhar com eles qual o uso adequado da rede, da tecnologia e de todos os desdobramentos. Então, o Daniel fala de uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente estimular, né, a produção, né, e eu, né, coloco essa questão, estimular a produção até para você dominar o processo de produção e, portanto, se precaver daquele desvio, daquelas falsidades, daquelas intencionais desinformações. Mas aí vamos abrir para a Andresa, que ela aí, não sei se ela vai falar sobre isso, mas o que ela falar está falado e você aborda as duas questões. Beleza. Andresa, Tá bom, por gentileza. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo Boa bom? noite. Tudo bom. Muito boa, muito rica essa discussão, né, sobre EJA e tecnologia. Gosto muito dessa área, estou nessa área estudando, e eu acho muito importante o que o professor Sandro disse agora, porque também tinha a ver com o que eu ia dizer, né, que o professor ele não pode se restringir à questão técnica do uso da tecnologia. Ele tem que ter o uso crítico das ferramentas, né, para proporcionalizar esse olhar para o além do que está posto, né, porque o aluno de EJA, ele é um adulto com bagagens, né, com bagagens já desses recursos midiáticos, e aí esse professor que está na sala, né, em contato direto com esse aluno, ele tem que ter essa criticidade e despertar no aluno esse olhar mediante o que é posto para ele através das mídias visuais, né, das mídias audiovisuais. Porque existe toda uma manipulação, né, das mídias, e esse aluno ele tem que estar pronto para ver o conteúdo latente, né, do que é posto para ele, porque senão ele é facilmente manipulado por essas mídias, por esses fake news, que é o que acontece hoje na nossa realidade. E é bem importante trabalhar nessa perspectiva do uso da tecnologia, né, do despertar crítico desse aluno, mediante os instrumentos que são dados a ele, através das mídias sociais, através dos recursos tecnológicos que são acessíveis a esses alunos de escola pública de EJA, que geralmente são os smartphones e aplicativos populares, como WhatsApp, YouTube, enfim, esses aí. Então, é bem relevante que a gente atente para isso, né? Não só para saber usar ferramentas, mas como usar essas ferramentas para despertar esse olhar nos alunos. É bem importante isso, porque quando eu uso só a ferramenta pela ferramenta, eu vou continuar tendo uma metodologia passiva, né, onde eu vou ser o transmissor de conhecimento e meu aluno apenas o receptor. Quando eu uso para despertar esse olhar, eu estou botando o aluno na metodologia ativa, onde ele vai ser o protagonista dessa aprendizagem, né? Ele vai começar a refletir sobre aquela realidade que cerca a vida dele. E é isso, professor. Obrigada, boa noite. Ótimo, se combinaram, né? Tem um estudioso chamado Raymond Williams, e ele tem um livro sobre televisão na década de 1970. E ele fala justamente o que você acabou de trazer, Andressa, que a gente precisa estudar as tecnologias, ele chama estudar pela forma técnica e estudar pela forma cultural. O que é essa é a forma cultural? É ver as tecnologias inseridas em contextos sócio-históricos. Esse é o grande diferencial. E quando a gente faz essa discussão, não é a gente criticando o uso do WhatsApp, simplesmente trazendo só pontos negativos. A gente resgata o que pode ser usado em benefício do cidadão, mas, ao mesmo tempo, a gente aponta os problemas que podem ocorrer pelo uso,
vamos dizer assim, em superfície, não em profundidade da tecnologia, que nós precisamos aprender a usar a tecnologia em profundidade. E a gente não pode negar, Andressa, a forma técnica, porque é como, entre aspas, os aparelhos funcionam. Senão a gente não consegue criticar o que a gente não conhece. Mas a gente sempre lendo esse aparelho na perspectiva de situado sócio-historicamente. Quanto à questão do professor Daniel, muito interessante, existem algumas perspectivas de estudos aí que o grupo deve saber, a maior parte do grupo aqui deve saber, né? Que são os multiletramentos e a questão dos objetos na multimodalidade, quer dizer, essa mistura que nós estamos tendo hoje de áudio, vídeo, né? De áudio, de vídeo, de imagem e de texto. Por exemplo, a pessoa lá semi-alfabetizada na EJA, ela é capaz de escrever um texto, não conseguiu se explicar bem no texto, produzir um vídeo ali mesmo, depois do texto, ou senão ela produzir um vídeo, ou ela colocar uma imagem de aniversário, procurar uma imagem, ler a imagem, ela não tem as palavras para escrever, mas ela faz isso. E a gente precisa fazer essa discussão com o grupo. Inclusive, lá na inventividade, nós tiramos um encontro só para discutir isso, a questão da multimodalidade. E os múltiplos letramentos que a gente precisa. Só que, assim, olha, alfabetização digital, letramento digital, essas palavras eu considero também como metonímia, porque alfabetização e letramento, elas estão circunscritas a análises comunicacionais que têm que ver com o sistema alfanumérico, sistema alfabético. Né? Tanto é que é letramento dentro de diversos contextos de suportes de áudio, de vídeo e tal. Né? E hoje nós estamos mergulhando numa perspectiva algorítmica, que é uma linguagem diferente da linguagem alfabética. Aí é uma questão que a gente não vai discutir agora, mas tem que saber que ajuda muito a gente trabalhar na perspectiva do letramento social, de ver a linguagem dentro de um contexto sócio-histórico e discutir isso com os nossos educandos. Mas precisamos também, nós educadores, aprender a como lidar com os códigos computacionais que fazem parte diariamente de nossas vidas. Aí, para isso aí, eu não tenho resposta. Mas quanto à questão, professor Daniel, desse multiletramento, dessa aprendizagem de leitura multimodal, ela é, sem dúvida, um dos campos que a gente deve trabalhar desde o início das nossas atividades, principalmente se for na alfabetização. A alfabetização hoje não pode ficar restrita ao código escrito, mas a esse código que se vê, essa comunicação que se vê multimodal. Beleza. Não sei se eu consegui responder. Acho que é por aí. O João Maria Freire está perguntando aqui, professor, você concorda que um outro grande obstáculo para os professores é a falta de estrutura operacional das escolas em termos de suporte tecnológico para o desenvolvimento das atividades? Isso aí... Tá boa. Olha, isso aí a gente não pode responder assim categoricamente, porque precisa-se, aí como eu já pensando aqui como aprendiz de cientista, a gente precisa fazer verificações. Agora, numa visão panorâmica, existe esse problema que você está trazendo aí, mas também é um problema cultural, que é um problema de que as pessoas terem um certo distanciamento, as pessoas, por serem de determinadas classes, achar que não têm condições de aprender, né? As pessoas acharem que só determinadas pessoas, determinados intervenientes, é que têm condições de dizer quais são os rumos de desenvolvimento de tecnologia dentro da escola, a forma como a escola, aquele ambiente é dirigido. Às vezes tem professores comprometidos, tem coordenadores pedagógicos comprometidos com essa questão da tecnologia como forma cultural e forma técnica, mas a diretoria não quer. E a gente sabe que um outro mito também é que a educação muda tudo. Não é a educação que muda tudo. A educação tem que trabalhar junto com a economia, com a política, com as práticas socioartísticas. Tudo tem que funcionar em harmonia, ou assim, em interação. Não é só a educação sozinha. Porque às vezes a gente prepara a pessoa, mas
Por exemplo, eu participei de um projeto de alfabetização, os educadores eram motivados, os coordenadores eram comprometidos, os coordenadores eram comprometidos, a diretoria ali próxima era comprometida, mas a cúpula disse, olha, a partir de amanhã não existe mais projeto de alfabetização. Quer dizer, o fator político foi mais forte do que o fator educacional. Tá bom? Ok. Quem mais quer falar? Quem mais quer perguntar? Quem mais quer colocar o professor contra a parede? Vou ler aqui, o Felipe sempre nos ajudando aqui, ele colocou ótima consideração, sendo que hoje as mídias sociais influenciam tantas pessoas de forma positiva e negativa, onde é bem comum desenvolver e compartilhar informações. Trabalhar esse olhar crítico nas escolas ajuda e muito no combate a esse fenômeno da desinformação que temos visto nos últimos anos. É bom você comentar isso para a gente ver que os problemas que nós estamos passando hoje são os mesmos problemas de sempre. Por exemplo, a questão da desinformação, houve desinformação em 1945, na Segunda Guerra Mundial, houve desinformação com a Guerra Fria, e há desinformação hoje. A diferença é que os meios técnicos são outros. Né? Então, assim, é uma discussão política. Aí as pessoas levam muito pensando que está fazendo uma discussão de tecnologia. Discutir fake news é uma discussão política, é uma discussão sociológica. E Isabel Carvalho, por favor, Sim, fique à sim, vontade. sim. Boa noite. Eu queria trazer uma questão, professor, que é a questão da aprendizagem em comunidade, que o senhor abordou. Porque eu tenho uma formação também, eu sou da inventividade, né? O professor Cleo Newton está nos orientando na construção do projeto de alfabetização de pessoas idosas. A inventividade trabalha com pessoas acima de 55 anos, aqui em Salvador. Mas eu tenho uma formação, que algumas outras pessoas aqui também têm, na área da psicologia social pichoniana, que trabalha com a metodologia de grupo operativo. E essas questões todas que vêm à tona, elas exigem esse posicionamento crítico, né, essa leitura de mundo e de nosso cotidiano de uma forma não ingênua, como diz Paulo Freire. Então, eu acredito que em comunidade, em uma aprendizagem em comunidade, numa comunidade educante, com um professor, com os instrumentos necessários para isso, um coordenador de grupo, um professor, que traga as questões não apenas da técnica, mas dessa relação política, cidadã, com o mundo, é que pode realmente surtir um efeito a médio e longo prazo. Inclusive, questionando, né, essa supremacia das grandes empresas de tecnologia que impõem seus sistemas, inclusive na área pública a gente já tem um avanço muito grande, mas ainda acontece, né, da gente utilizar sistemas que são proprietários em vez de sistemas livres, né? E eu acredito nisso. Como é que o senhor vê a possibilidade da construção dessas comunidades, como aqui essa rede, né, que a gente está tomando conhecimento hoje? Já agradeço a acolhida e creio que nós, da inventividade, muitas vamos querer ficar por aqui, participar, ir ao encontro aí em Natal, no final do ano. Né? Mas como é que a gente pode criar isso de uma forma... Porque eu me angustia muito o tempo que as coisas levam. Eu sei que precisa de um tempo para acontecer, mas não pode ser a eternidade toda. A gente precisa dar uma aceleradazinha, porque está muito difícil. Então, como é que o senhor vê essa possibilidade de criar, de fato, esses embriões de comunidade, da gente começar a ter essas coisas acontecendo e ganhando escala, né? Na moda na startup, vamos escalar também as nossas comunidades. O senhor vê isso como possível? Alessandro, você vai querer falar logo? Porque tem a ver com o que ela está falando. Isso é uma coisa que me angustia muito. Eu vou... É um depoimento até pessoal, né? Porque eu falei aqui, né, ao pessoal que estava chegando no início, de que nós temos 3 grupos de WhatsApp, né? Quer dizer, 2 grupos de WhatsApp e um grupo Telegram. E é uma coisa que me angustia muito, porque
a funcionalidade desses grupos como espaços de circulação de informações faz com que, muito naturalmente, as pessoas entrem nos nossos grupos, né, e apenas retransmitam coisas, né? Receber um negócio de um grupo, repassa para aquele, né? E muitas vezes, inclusive, são coisas que às vezes não estão diretamente relacionadas ao objetivo do grupo. Eu, particularmente, não censuro ninguém, não gosto, né? Não acho que é o caso. Acho que é um processo, inclusive, educativo, né? Mas eu sinto falta, e às vezes eu provoco, eu digo, colega, poste aqui uma coisa também que nos ajude a... Vamos fazer uma discussão sobre aquilo que você postou, né? Porque a dinâmica do WhatsApp muitas vezes é essa. Eu posto e pronto, né? Muitas vezes a pessoa posta, se alguém faz uma discussão, a discussão não rola. Porque aí, ao invés de ser um espaço de discussão, que seria muito interessante, acaba se tornando um espaço de mero repasse, de retransmissão, né? E originalmente, quando a gente criou o grupo de WhatsApp do nosso projeto, a nossa ideia era que ele fosse um espaço de discussão, ou seja, nesse processo de formação, a gente pudesse, por exemplo, vamos lá, você, por exemplo, mandou para a gente 5 links de textos, né? 5 textos, para a gente fazer uma leitura antes de vir para cá. Tudo bem, eu pedi a você, eu acho que foi na quarta-feira, ou na quinta, sei lá, você mandou, eu postei na sexta, eu sei que certamente os colegas não teriam tempo de fazer a leitura dos 5, para hoje estar todo mundo aqui na ponta da língua discutindo com você. Tudo bem. Mas eu também não percebo que os colegas vão fazer a leitura e vão postar lá no grupo, olha, eu gostei disso que ele falou no texto tal, ou não gostei daquilo que ele falou no texto tal. E ainda que alguém poste, dificilmente o debate aconteça. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de transformarem essa ferramenta num espaço de discussão, se rendem à dinâmica da mera transmissão, do mero repasse, né? Então, a ideia de comunidade, que significa eu estar pertencendo ao comum e estar vivenciando situações em comum, deixa de existir porque o grupo se torna um mero espaço de retransmissão. Eu não sei se o que a colega anteriormente falou estava relacionado a isso, mas eu acabo relacionando por conta dessa angústia que eu tenho. Ok. Sim, estava assim pelo seguinte, porque é aquela coisa de fazer alguma coisa que transforme de fato, e não simplesmente assim, até ter conhecimento, explanar, fazer belos artigos, mas a gente que tem uma visão de mundo diferente, que consegue perceber essa dinâmica, eu acho que a gente tem que usar isso como um elemento, um fundamento, tem que ser radical, né? No sentido de buscar como, utilizando nosso conhecimento e nossa articulação, a gente pode realmente efetuar as mudanças que precisam ser feitas, ou começá-las, né? Plantar as sementes. Claro que a gente não vai mudar da noite para o dia, mas que veja que está no caminho. Eu acho que a gente não está no caminho. Eu vou começar com Isabel, mas é muito difícil. Isabel, faz uma pergunta agora que agora eu estou na parede, eu vou poder sair. Isabel, essa questão assim, é muito difícil, mas a gente não pode deixar de estar na frente, de levar um tapa e colocar outra face. Ou não só isso, de levar um tapa, mas colocar a mão para não levar na outra face. Precisa continuar. Agora, o trabalho comunitário, ele tem de ter uma formação. Quando eu uso competência técnica, o pessoal não gosta, mas o próprio Paulo Freire usava esse termo e tinha porque as pessoas acham que é uma situação positivista, não é isso, não. Mas nós precisamos ser competentes, nos apropriar de determinados conhecimentos. Por exemplo, a gente precisa aprender a fazer orçamentos e bem. A gente precisa aprender a fazer gestão de longo prazo. E isso é uma ciência. E isso precisa ser aprendido. Porque, às vezes, a gente tem os ideários educacionais e sociais bem fundamentados, mas a gente não tem essa formação para conduzir esses projetos de maneira adequada.
O que eu percebo na inventividade é que você está procurando isso. Agora, se você me perguntar, vai dar certo? O que vem aí pelo futuro, eu não sei. O que eu sei é que eu acredito e estou ajudando, estou participando. Tá bom? No seu caso. De Alessandro. Olha, Alessandro, esse é o ponto que nós, educadores, precisamos trabalhar, que é a comunicação dialógica. Aprendermos a, em todos os ambientes, trabalhar essa educação dialógica que o outro produz, o outro não fica esperando que haja uma comunicação discursiva de um para o outro. Bakhtin, ele usa a comunicação discursiva como se fosse dialógica, certo? Tá? Mas Flusser usava a comunicação discursiva como aquela comunicação unidirecional, que vai de um e fica por lá, não causa muita aprendizagem, porque, na verdade, não causa aprendizagem. O que causa aprendizagem é eu ficar afetado pelo que você falou aqui agora, Alessandro, e ir procurar mais informações. E esses afetos a gente precisa criar nos ambientes, do trocar de ideia, e também a gente aprender, como que eu percebo aqui no grupo, eu não sei tanto, mas essa questão de a gente ter essa capacidade de trazer o que é diferente para compreendê-lo, porque senão a gente não tem que entender também porque a história dessas pessoas as levam somente a reproduzir. Então, o que é que nós estamos... E, assim, outra reflexão importante, o que é que nós, como educadores, estamos fazendo, proporcionando para que as pessoas discutam? Para que elas falem, mesmo que elas falem coisas que não sejam do nosso agrado, mas que a gente esteja ali compreendendo, olha, eu não estou agora ligado na ideia que ela está trazendo para me contrapor a essa pessoa, mas eu estou estimulando essa pessoa a pensar por ela mesma. Aí vem duas questões fundamentais, a dúvida e a pergunta. Nós tivemos uma situação recentemente no grupo que me parece muito, muito ilustrativa. Aliás, duas situações, né? Uma situação foi uma colega que postou alguma coisa sobre drogas, sobre tráfico de drogas, e um colega postou assim: só existe tráfico de drogas porque existe usuário. Aí eu postei, e por que existe usuário? Aí ele explicou, é porque nós temos os filhinhos de papai, nós temos os consumidores. Eu digo, não, você caracterizou o usuário, você ainda não explicou por que é que existe usuário. Você caracterizou quem são eles, filhinho de papai, o cara da Cracolândia, sabe? Mas por que é que existe usuário? Se a gente discutir por que é que existe usuário, a gente vai entender por que existe, né, a circulação de drogas, inclusive as lícitas, né? Mas aí, além disso, eu postei um artigo publicado na plataforma Cielo, um estudo sobre os usuários, né? Não me lembro agora exatamente o foco, e um link de um documentário, né, Quebrando o Tabu, que aborda a questão da política antidrogas, né? E quais outras possibilidades teriam. Isso foi uma situação. A outra situação ela é mais constante, é mais recorrente, e que tem a ver com isso, da reprodução. O colega entra no grupo e bota assim: alguém aí tem um modelo de um trabalho para o 2º ano do ensino fundamental na EJA? Aí eu normalmente vou lá e digo: professor, qual é o objetivo mesmo que você está pensando da sua atividade? Né? Porque, para ver se produz essa discussão, né? Porque eu faço uma determinada atividade em razão de um objetivo. Então, primeiro eu penso, qual é o objetivo? Eu quero discutir o quê? Eu quero trabalhar qual temática? Aí eu vou escolher, bom, pode ser que uma atividade de tal forma seja mais adequada do que aquela, né? Mas a lógica que está mobilizando o colega é assim: me mandem aí alguma coisa do 2º nível que vocês já trabalharam, para eu trabalhar aqui também. É mera reprodução. Às vezes eu não sei, acho que às vezes os colegas devem ficar pensando que eu sou muito prepotente, muito chato, né? Aquela coisa, porque é professor da universidade, gosta de ficar problematizando as coisas, mas não é, né? É porque, de fato, eu tenho um entendimento, eu sou professor, e como professor da universidade eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pensar qual é o objetivo que eu tenho para desenvolver uma determinada atividade, para poder pensar o formato que a atividade vai ter, né? Então, essas duas
situações que são muito comuns nos grupos de WhatsApp, para mim, refletem muito essa coisa, né? Da ausência do debate, da ausência da discussão, que a própria plataforma, ela possibilita, inclusive. Né? Ela possibilita. Você pode jogar um vídeo para ilustrar o que você está falando. Aí alguém pode ir lá dizer, não, mas veja só, o vídeo tem um problema, porque ele tal... E aí a gente tem um debate, né? Que aí faz a gente crescer como pessoas em formação. Isso vale para o grupo onde só tem professor, mas vale também para grupo onde você tem professor e estudantes de EJA interagindo em razão, né, de um processo. Isso, exato. Existe um tipo de atividade que é usado muito nas empresas que chama de dinâmica de grupo. E, às vezes, as dinâmicas de grupos elas são conduzidas para que, ao final, se chegue à conclusão de que a culpa é do indivíduo. Existem dinâmicas que são feitas assim. Não são todas, mas existem umas que ela joga de uma forma que acaba o indivíduo sendo culpado pela atividade. Essas questões que você trouxe mesmo aí são questões estruturais no Brasil. Porque a gente... tem uma coisa que Paulo Freire falava, que era o quê? A coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Não tem essa perspectiva na pedagogia freiriana, né? E nós, em educação, nós discutimos muito o diálogo, mas me parece que a nossa prática vai ficando cada vez mais no discurso, não no diálogo. A gente chama... É como se a gente... É como se assim... não faça o que eu falo, faça o que eu faço. É como se a gente dissesse aos nossos educandos isso. Que gerar situações que acaba ele, de certa forma, se distanciando do que a gente precisa. E aí tem problema de formação nesses casos, porque historicamente, isso não é na universidade só, a gente aprendeu a ter práticas de reprodução. Né? O nosso sistema de redação, como é que é? Seguir um script. O sistema de redação que nós temos de ensino, até para o próprio Enem, é um script. Tem que seguir aquilo ali. E o educando chega na universidade, ele chega na perspectiva de que deveria escrever como ele escreveria para o Enem. E aí precisa que ele tenha uma escrita dialética, né? Uma escrita que converse, uma escrita que identifique o leitor. E a escrita lá do Enem, por exemplo, é uma escrita que não identifica o leitor. É o professor, o invisível, que ele nunca viu, nunca verá na vida. Então, tem toda essa história que, às vezes, a gente precisa, como diria Paulo Freire, entender essas questões e, como se fosse um diagnóstico, pegar essas questões e começar a trabalhar em cima delas com essa calma que você está trazendo aí, porque não pode ser um olhar para afastar a pessoa. Tem que ser sempre esse olhar dessa forma como você comentou aí, de perguntar, de se aproximar, ou até de ver algum colega que possa ajudar. Olha, você que tem prática de produzir, de construir em conjunto, converse com o fulano para ele também aprender a construir os recursos educacionais dele e compartilhar esse recurso, porque às vezes a gente interage com o colega, ele aprende, mas fica só para ele depois. Aí tem que ter essa perspectiva, ele aprender a criar de forma dialógica e ele compartilhar isso que ele aprendeu. Aí, assim, é um problema que foi bom você ter trazido, é um problema comum no Brasil. Não é só essa aí no WhatsApp. E outra coisa também, as tecnologias, elas refletem o que os humanos são naquele contexto sociocultural. O que é que nós humanos estamos sendo hoje, entre aspas, mentirosos, com a desinformação, com fake news? Nós estamos nos aproximando do discurso de ódio. Essas são as questões, né? Não estamos acostumando com o discurso de ódio. Só que lá em 1990, quando a internet surgiu, as pessoas, numa visão determinista, diziam que a internet era o mundo do compartilhamento. E a internet não é o mundo do compartilhamento. A gente aqui, se quiser informações dos países do terceiro mundo sobre a educação de jovens e adultos, a gente tem de comprar.
porque as revistas lá da Inglaterra e dos Estados Unidos você tem de pagar. E não é pouco, não, é $200, $300 por um artigo que é reconhecido internacionalmente. Às vezes está lá preso para você pagar. Então, conhecimento não é de graça no mundo. Apesar da gente comentar isso aí. Mas a gente comenta coisa que, às vezes, não faz parte da realidade. Se o conhecimento fosse compartilhado no mundo, eu tenho aqui uma pequena biblioteca que foram vários anos de esforço. Você deve ter uma também, Alessandro, e os colegas que às vezes têm, mas o esforço que a gente fez para comprar esse material. O esforço que a gente fez para comprar um computador para usar como professor. Hein? Então, tem tudo isso faz parte da história dessas pessoas e vem nessas práticas aí. Então, assim, o WhatsApp, a dinâmica, por isso que precisa estudar a cultura digital. A cultura no WhatsApp não é uma cultura de compartilhamento, é uma cultura de transmissão. Não é uma cultura de diálogo. É uma cultura de reprodução. Você vê que as pessoas copiam mais cartazes, mais informações prontas do que elas mesmas escrevem lá e produzem. Eu me preocupo muito, inclusive, por isso, porque eu fico pensando que a gente poderia desconstruir essa cultura, né, reafirmando outra. O Daniel está falando aqui o seguinte, aqui na escola em que trabalho, a EJA é ensino médio. Como sabemos, a EJA está ficando repleta de jovens. Vejo que mesmo nesse grupo mais jovem é muito, muito comum perceber baixíssima familiaridade com tecnologias digitais. Muitos são as dificuldades, muitos têm grandes dificuldades em operações bem básicas, como ligar o equipamento e utilizar o leitor texto. Não sei se há ainda tempo para que o senhor faça algum comentário sobre isso, sobre como observa esses fatos. Ele está chamando a atenção para uma coisa que às vezes a gente esquece, você até falou, né? O mito é que todo jovem é sabedor da tecnologia. E tem um recorte de classe nessa história, né? Tem jovens que a única tecnologia que ele tem acesso é, quando muito, um celular. E, exatamente, obviamente, não vai dar conta de outras ferramentas e de outras possibilidades. Isso, Daniel. E nós precisamos ter consciência disso, porque, às vezes, vai criar o quê? O ruído comunicacional dentro do ambiente de educação. Porque o educador fica na cabeça, porque é jovem, que vai saber tecnologia, e o rapaz nunca viu uma planilha. Ora, quem fica usando o WhatsApp, quem fica usando os aplicativos ali, provavelmente não vai ver uma planilha eletrônica. Às vezes não vai ver um editor de foto rápida. Não é aquele editor de foto que o pessoal usa com aqueles computadores lá da Apple, que entra em detalhe, aquela coisa toda. E ainda faz ali a edição e diz assim, ó, eu agora estou um bom editor de fotos. Um bom editor de fotos para aquele compartilhamento mais familiar. Mas se eu quiser participar de um grupo, de uma empresa, para uma produção de design gráfico de ponta, aquilo ali ainda é uma coisa muito... como é que se chama? Muito rudimentar. Essas coisas que a gente precisa entender e discutir com os nossos educandos. Olha, a gente vai usar o celular para aprender aqui, para editar foto? Vamos, mas vamos tomar consciência que não é só isso aqui. Que o mundo que está lá funcionando, que a gente precisa se apropriar, o mundo é feito com outras tecnologias que a gente não está tendo acesso. As pessoas precisam ter consciência que elas não estão tendo acesso às tecnologias de ponta. Que elas estão tendo acesso... Assim, ó, isso aí já é fato. A maioria das pessoas que precisaram fazer cadastro no aplicativo de Auxílio Brasil tiveram problemas. Não foi isso? Muitos deles eram jovens. Não eram só as pessoas de idade, não. Muitos jovens, porque os jovens desempregados, eles precisaram se valer do Auxílio Brasil. E tiveram os problemas parecidos com os adultos. Porque, às vezes, o problema não está no jovem ou no idoso ou na mulher, como as pessoas ficam, né, fazendo essas segmentações. Está na interface gráfica que é feita para deixar as pessoas fora mesmo do sistema. Quer dizer, quem tem... O Estado brasileiro, durante a pandemia, tinha interesse de liberar dinheiro para os pobres? Então, ia colocar uma interface gráfica que fosse acessível e segura? Então, a gente tem de começar a amadurecer essas questões. E essa crítica que a gente tem de fazer, ó, pegar o aplicativo dele e dizer, olha, o aplicativo do Auxílio Brasil, tecnicamente, ele tem esses problemas. Não precisa nem ficar dizendo que eles não querem liberar o dinheiro. Olha, isso aqui dificulta o acesso às pessoas mais carentes. E foi uma das políticas mais perversas que nós tivemos
nos últimos anos? Foi nós passarmos por uma pandemia e as pessoas terem de usar aplicativos quando elas normalmente chegavam na fila no banco para ser atendidas por uma pessoa. Professor, a Maria Isabel está com a mão levantada. Eu queria só lembrar os colegas que a gente está com o link do formulário de frequência aí no chat, viu, galera? Volto a dizer, a importância de você, se você vai participar, já participou das anteriores e vai continuar participando das reuniões virtuosas, colocar aí, preencher o formulário, inclusive para dizer o que é que gostaria que fosse discutido nas reuniões seguintes. Mas então vamos lá. Eita, ela baixou a mão. Veja, não, é porque para não ficar, é mais ou menos, eu ia falar essa questão dos sites, não é? De que muitas vezes o jovem domina, vamos dizer, maneja o celular, não domina, mas maneja o celular, mas não tem o conhecimento para acessar coisas que hoje são importantes. Hoje os serviços, não só o Auxílio Brasil, mas outros serviços do governo federal e dos governos são feitos através da interface digital. E as pessoas não têm conhecimento e eles são muito ruins também, né? São muito ruins. Esse ano até o do imposto de renda piorou muito, me bati bastante, tá? Olha que eu faço imposto de renda aí há 40 anos, pelo menos, e esse ano o site, tudo muito ruim. Então, isso aumenta a exclusão e aumenta o custo, porque vocês devem saber que tem quem cobre, né, para fazer esses serviços. Imposto de renda sempre teve, ficava até uma banquinha na porta dos bancos, quando era manual, para fazer a máquina ali da datilografia, botava uma tenda, ficava ali. Então, mas tem quem cobre, e tem quem cobre para prova de vida, para uma porção de coisa, e que hoje são todos digitais. Então, essa questão da inclusão ou do empoderamento digital, até convidei o professor Ricardo Timóteo, ele mora em Fortaleza, ele tem um método Néctar de alfabetização digital, mas ele tinha aula nesse horário, né? Depois eu vou passar para ele esses links para ver se ele se associa, porque ele trabalha justamente com esses serviços que são importantes para a vida das pessoas adultas, não é? O que é que a pessoa precisa, e daí ele vem por essa necessidade, trazendo essa realidade mais para o adulto e para o idoso, né? Para a pessoa idosa, porque o jovem, às vezes, não percebe cedo que tem essa necessidade, porque não tem tanto serviço para usar. Agora, a questão do Auxílio Brasil. Então, essa questão dos sites, do acesso, vai aumentando a divisão, né, da sociedade, de incluídos e excluídos, e de poder até se candidatar a um curso, se candidatar ao Enem, a inscrição no Enem, daí tudo, do Enseja, né? Tudo isso são as divisões que vão se ampliando e que a gente tem que estar atento e que até na sala de aula, eu acredito, mostrar como aquilo faz parte da vida dele, é necessário para a vida dele. Ok, isso aí mesmo, Isabel. Aquele chavão que a gente usa, levar em conta a realidade do educando. Então, a gente tem de realmente perceber como essa é a realidade. Então, assim, o trabalho de avaliação em EJA, eu estou aqui falando coisas que eu considero que todos aqui já estão inteirados, né? O trabalho de alfabetização demanda muita avaliação constante da situação, da conjuntura em que esse educando esteja. E uma das conjunturas hoje que faz parte da nossa vida é a conjuntura da convivência no digital. Eu não gosto de usar muito o termo cultura digital, porque a cultura ela atravessa o digital e o analógico, eles não são separados. A exclusão de participar das relações sociotécnicas no digital, né, é um projeto político. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos começando a chegar perto do nosso limite, né? Eu nem tinha dito, eu acho que eu não disse a Cleonilton que o limite era de 2 horas, mas acho que ele, pelo bom senso, ele deve ter percebido, né?
Caso ninguém não tenha mais nenhum comentário ou nenhuma pergunta, eu vou começar a fazer os encaminhamentos finais aqui, de agradecimentos, etc, etc. Então, vou ficar aqui aguardando, né? Dou-lhe uma. Vamos lá, dou-lhe duas. Olha, tá chegando três, hein, galera? Também acho, Daniel. Muito legal. Bom, pessoal, já que então ninguém se pronunciou, quero, né, encerrar aqui nosso encontro, agradecendo a participação de todo mundo aqui. Tem muita gente aqui que eu vejo que já participou de outros e sempre está participando, como é o caso da Alexandra Rosa, da Deise Crispim, da Deise Martins, de Domingas, que deve estar em algum lugar aqui em São Paulo, João Maria Freire. É um pessoal que sempre está aqui presente, quero agradecer imensamente. E, Claudilton, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, sua tranquila disponibilidade em participar conosco, colaborar conosco. Esse projeto ele se constitui dessa forma, né, é um processo de rede, às vezes a gente chama as pessoas, inclusive, sem ter um laço pessoal, e por isso que eu quero agradecer muito a você, porque a gente não se conhece, a gente nunca se viu, eu apenas mandei um e-mail, você respondeu e estamos aqui. Eu gosto muito disso. Eu gosto desses laços que são criados pela pura disponibilidade e disposição em dialogar. Acho que isso ajuda muito. Então, vou deixar você fechar a sua fala, fique à vontade. Então, logo você termine, eu vou fechando aqui a sala, viu, galera? Vou deixar a última fala com ele. Então, muito obrigado. Eu agradeço, fiquei muito feliz. E gostei porque você não trabalhou com a cota da amizade. O Brasil reclama de cota, mas tem uma cota da amizade. Todos os amigos estão empregados, todos os amigos estão com acesso às coisas. E um simples doutorando, vamos dizer assim, né? Um simples doutorando, aí você vê. E outra coisa, você não se baseou nos algoritmos para procurar alguém, você fez leitura. Aí eu já gostei também dessa situação, porque você não se baseou em uma máquina, você foi lá e procurou, você fez heurística. Então, muito obrigado, estou muito feliz e eu espero que a inventividade possa se aproximar da EJA em Movimento, que a gente possa ter bons frutos aí, já que é um projeto de extensão, vocês ajudarem muito a gente também. Obrigado. Valeu, é isso aí. Eu disse que ia deixar para ele a última fala, mas não. Olha, pessoal, isso vai estar disponível no YouTube, só para lembrar, né? A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, então aqueles colegas que vocês conhecem, que eventualmente, mas porra, nesse horário não dá, etc. Eita, falei uma palavrão, mas tudo bem. Aí você diz, vai estar disponível no canal do YouTube do projeto. O nome do canal é o mesmo do projeto, EJA em Movimento. Então, se a pessoa digitar EJA em Movimento lá no YouTube, vai aparecer. Quero crer que até domingo, no máximo, o vídeo vai estar disponível lá no YouTube, beleza? E, como eu falei, todo mês a gente tem. A próxima reunião virtuosa provavelmente será no final, na última terça-feira do mês de junho, né? Se não cair uma festa de São João no meio do caminho, a gente vai fazer atividade, sem dúvida, tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande beijo, um grande abraço. Obrigado, Cleonilton. E sempre se achar que a gente pode colaborar, pode chamar a gente também. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, professor.